O ajuste que nós vamos trabalhar agora, além de ser muito mais interessante do que alguns outros de Photoshop, ele envolve um conceito mais abrangente, que é o HDR Toning, ou traduzindo, o HDR é um conceito de alta definição, só que com alcance dinâmico. Você deve estar se perguntando, tá, Adriano, mas alta definição com alcance dinâmico. Bom, a ideia é conseguir imagens em alta definição, mas com um alcance dinâmico tão grande ao ponto de você olhar para a imagem e sentir algo real, como se fosse exatamente um retrato do olho humano. Ou seja, um retrato de como o próprio olho humano conseguiria ver aquela imagem. Se você pegar aqui uma foto, vamos pegar uma foto tradicional, como a gente viu aqui, a gente sabe que o olho humano, assim que olhar isso aqui, você vê, isso é uma foto, tá? Por quê? Porque quando você olha, você não vê tantos detalhes desse jeito, você não tem uma coloração, às vezes, no ambiente desse jeito. E a ideia do HDR, eu separei algumas imagens aqui para que vocês pudessem observar. HDR, eu vou pegar algumas imagens, eu vou abrir as 3 imagens. Então, olha só, dá uma olhada nessa imagem, como ela está muito bem produzida, diga-se de passagem, mas como ela está extremamente real, ao ponto de você olhar e ter a mesma sensação como se você estivesse naquele ambiente, como se você estivesse ali. Dá uma olhada nessa outra imagem, olha que bacana, olha que qualidade da imagem. Agora, nós temos uma ferramenta para ajustar, tá? A gente vai aprender ainda em outro capítulo como gerar uma imagem desse jeito, mas o objetivo desse momento é, através do adjustment, a gente tem uma opção chamada HDR Toning, e a gente consegue manipular imagens em HDR. Então vamos lá, eu posso naturalmente aumentar ou diminuir a gama. Deixa eu manter aqui o nível de detalhe da imagem, acho que foi demais aqui. Ok, não quero manipular tanto a saturação. Perceba que não tem quase nada de novo aqui no sentido de conceito, né? Shadow, highlight. Ok, vou dar um ok. Dá uma olhada na imagem antiga, tá? Dá uma olhada na imagem manipulada. E você pode fazer uma série de ajustes. Agora, o mais bacana é você não exagerar. E quando eu falo não exagerar, é ao ponto de você não ter uma coisa tão destruída. E você não ter você não forçar, você tem uma imagem que não é HDR, ou seja, você não fez a imagem em alta definição, você não tem tantos detalhes como a gente tem, ó. Se você olhar para os mínimos detalhes, você consegue ver detalhes de quase toda a imagem. Isso tem uma técnica para isso. Na verdade, às vezes, para produzir uma imagem dessa, você tira 3, 4, 5, às vezes 10 fotos do mesmo ângulo, tá? Um tripé num momento desse é fundamental. E a gente faz uma mesclagem de HDR no Photoshop para que ele consiga dar foco em toda a parte da imagem e manter alta definição em toda a parte. Mas isso, claro, a gente vai ter um capítulo só para falar dos recursos de Automate do Photoshop, dentre eles a opção para gerar imagens, mesclar 5 ou mais imagens e transformar uma imagem em HDR.